Graça e paz, igreja. Boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Tudo que aconteceu, isso faz parte do culto ao Senhor. Nós vamos para a palavra dele agora. Agradecer a presença de todos, os que nos visitam, os que são da parte dessa congregação, os que eu não vejo há muito tempo. Feliz. E vamos dar continuidade. O tema, como foi falado pela tia Lola, esse mês é um mês onde os pastores tiveram a direção de colocar o título Bem Coisa Nova por aí. Esse mês a igreja completa mais um ano de vida. São 4 anos de existência a novo tempo na Terra. Eu creio que essa igreja foi gerada no céu, pelo Senhor. Né? E de vivência nós vamos completar 4 anos. 4 anos de muita alegria, muita luta, teve perda. Contudo, as mãos do Senhor nunca se apartou de nós. Precisamos ter essa convicção. E hoje é o Deus que faz tudo novo, de dentro para fora. Isso é muito importante. Foi falado muitas coisas aqui hoje, né? De entrega, adoração, de louvor ao Senhor, de uma vida reta, de uma vida obediente. Foi falado tudo isso. Mas tudo isso parte da premissa do nascer de novo. Né? Quando se fala fazer de dentro para fora, isso é chamado nascer de novo. Foi falado em nascer, né? Nascimento do nosso pequenino Pedro. Mas nós vamos falar de um novo nascimento. Eu aprendi que aquele que nasce uma vez, ele morre 2 vezes. E o que nasce 2 vezes, morre somente uma. É mentira isso. Deu para pegar? Quem nasce 2 vezes, morre só uma vez. Quem nasce uma vez, morre 2 vezes. A palavra fala sobre isso. Se você se interessar, ou nos procure no final, ou procure no Google. Segunda morte. Ele vai te direcionar um estudo sobre isso. E nós vamos falar desse novo nascimento. O que é isso? Onde se encontra essa passagem que fala de novo nascimento? É uma passagem muito clássica. Ela se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 3, mas eu quero antecipar um pouco da narrativa de João acerca desse assunto, que se encontra no versículo 23 do capítulo 2. Não precisa ficar de pé, tá bom, igreja? João, o Evangelho, segundo relata João, o apóstolo de Cristo. Capítulo 2, a partir do versículo 23, ele narrou assim: Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos. Versículo 25. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas ou do ser humano, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Irmão, isso é tremendo. Jesus sonda o coração. E aí, João diz que havia, no capítulo 3, a partir do versículo 1, havia um fariseu, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos. E aqui diz quem era esse homem, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que é Senhor e Mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Aqui me chama a atenção que Jesus responde. Jesus não responde diretamente a pergunta de Nicodemos. Se você reparar, Jesus diz, parece que ele vem com outro assunto. Jesus não dá crédito ao que ele fazia, a bajulação, ou não sei qual era a intenção dele, mas Jesus não dá crédito a isso. Jesus olha para aquele homem como religioso e vê nele uma oportunidade de exortá-lo. Jesus aproveita a oportunidade e diz assim para ele, versículo 3: Em verdade eu lhe digo, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho?
Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, não crerão, ou seja, como crerão se eu falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Até aqui. Esse é um diálogo intrigante, porque parece que é um diálogo vago. Não hoje para nós, mas para Nicodemos, que era um homem religioso, de coração endurecido, que confiava nos seus atos de justiça, ele é quebrado ali por Jesus. Jesus chega para ele, Nicodemo, essas tuas vestes, Nicodemo, elas não salvam. Os teus atos de justiça, Nicodemo, os seus sacrifícios, eles não são suficientes para te fazer entrar no reino, para primeiramente ver, depois ele fala entrar. Ele fala, é necessário, Nicodemo, nascer de novo. E esse nascer de novo, ele é da água do Espírito, ele não é da tua força, nem o homem tem a capacidade por si só de fazer nascer de novo. Irmão, quantas vezes eu tentei vencer determinado pecado pela minha própria força e eu não conseguia. E eu olho para a minha vida passada, como disse tia Lola, eu tenho vergonha. Por que aquilo que me gerava prazer, hoje eu tenho vergonha? Porque a água e o Espírito me regeneraram. O nascer de novo, teologicamente, é chamado de regeneração. A regeneração não é simplesmente me fazer um pai melhor, me fazer um marido melhor, me dar uma condição moral. Não, é me fazer uma outra pessoa. É pegar o meu eu e fazer um outro eu. Não é ter dupla personalidade, mas é você ter a vida de Cristo em você e eu ter a vida de Cristo em mim. Da mesma massa. A mesma pessoa, olha assim, ó, aquele ali era fulano, hoje ele é uma outra pessoa, mas é o fulano. E como é que pode? Quem nunca viu isso? Quem nunca deu um testemunho de um irmão? Um fulano era, mas hoje ele é abençoado. Meu vizinho, colega do trabalho, diversas pessoas, a gente consegue ver. Eu vejo isso em mim, irmão. Glória a Deus por isso. Porque o Espírito que há em mim me dá a capacidade de clamar, Abba, Pai. Porque antes eu não clamava. E Jesus diz, é necessário nascer de novo. Necessário. Sem o novo nascimento é impossível ver o reino de Deus. É impossível ter os olhos abertos para compreender as coisas espirituais. O novo nascimento é a etapa primária da ação de Deus na vida de um homem. Com o novo nascimento, todas as outras etapas, até a outra regeneração, que é um corpo glorioso, não é esse, não é o seu, que também é uma regeneração, a regeneração das coisas, da natureza, das coisas criadas, isso aí é uma outra regeneração. Mas hoje nós vivemos uma regeneração para que seja manifesto a vida de Deus na minha vida e na tua vida. Por que é necessário nascer de novo? Só para ver o reino? Não, ele diz que é uma condição para as pessoas que vão
entrar no reino e vão ver o reino. Hoje eu consigo ver o reino de Deus. O Senhor abriu os meus olhos para que eu pudesse ver o reino, entender as coisas espirituais que antes eu não compreendia, não entendia e achava que era do meu jeito. Os meus olhos foram abertos com a regeneração. A condição que eu me encontrava era impossível ver o reino, muito menos entrar no reino. Abra comigo Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Ele lhes deu vida. Ele quem? Deus. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Opa, foi falado isso aqui. Desobediência, rebeldia, era o que eu era, irmão. Sem saber. Quando é que eu fui saber? Quando eu fui regenerado. Versículo 3. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Por natureza, ou seja, nós nascemos, como Davi falou, eu fui concebido em pecado, eu nasci em pecado, eu tenho a inclinação natural para ser rebelde, a não ser que haja uma intervenção divina e me faça ter prazer nas coisas de Deus. Caso contrário, eu sou tudo isso aqui. O mundo é feito de regenerados e não regenerados, irmão. Não tem meio termo. São os regenerados, os não regenerados, que futuramente, segundo o propósito de Deus e sua vontade, também serão regenerados. Não tem outro termo. São os regenerados, que são os nascidos de novo, e são aqueles que não nasceram e talvez nunca vão nascer de novo. Porque Deus trabalha como Ele quer, da forma que Ele quer, Ele é o Senhor. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Por isso que a nossa condição hoje de regenerado, irmão, está o tempo todo prostrado aos pés do grande Deus. Porque se não fosse pela ação divina, seria impossível nós vermos a beleza do Evangelho, mesmo diante do sofrimento. Seria impossível nós conseguirmos ver um exemplo como o apóstolo Paulo em dizer que a morte ou a vida para ele tanto fazia, conquanto se ele vivesse para Cristo e morrer em Cristo. Que a sua cadeia era uma colaboração para a pregação do Evangelho. Que ouvi pela irmã Vivi que o desemprego, irmão, colabora para que ela cresça espiritualmente. Somente aquele que tem os olhos abertos e consegue ver o reino ou o governo de Deus consegue declarar isso. Sem Deus, sem a regeneração, é impossível você achar que uma morte, uma enfermidade colabora para o crescimento de uma pessoa. Sem ser nascido de novo, é impossível dar glória a Deus. Porque é muito fácil agradecer ao Senhor quando bem pensa. Mas agradecer quando está na calamidade, irmão, só o regenerado é capaz de fazer isso. Só o regenerado é capaz de louvar com um ente querido numa maca do hospital, respirando com a ajuda do ar respirador. Só um regenerado é capaz de estar no velório e ter a confiança em Deus e a esperança de que um dia tudo se regenerará novamente.
e dizer que as coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. Essa é a obra do Senhor, só o regenerado, irmão. O homem natural, a tendência é murmurar, o homem natural, a tendência é se rebelar, o homem natural, a tendência é buscar a solução com os próprios meios. O homem natural, ele não, nem sequer fala de Deus. Existem duas primícias do conhecimento, que a primeira é o conhecimento de Deus, o conhecimento de quem somos. E o conhecimento de quem somos, a parte de Deus, ele se torna muito mais difícil do que o conhecimento de Deus. Eu só me conheci mesmo porque eu conheci Deus, irmão. Deus se permitiu a mim encontrar Ele, eu me conheci. Eu vi o quanto eu era mau. Eu vi o quanto eu era rebelde. O quanto eu era promíscuo, o quanto eu era um marginal. Nunca segurei um fuzil a não ser no quartel, irmão. Mas eu era um marginal, eu vivia à margem da palavra. Eu vivia à margem dos propósitos de Deus, eu vivia longe. Hoje não, o Senhor me regenerou e Ele quer me colocar no centro da sua vontade. Ele, por meio do Espírito Santo, Ele me coloca no centro da sua vontade, porque aquilo, às vezes, que eu quero fazer, eu não faço, porque eu sou impedido a fazer o bem por meio do Espírito Santo. Aleluia. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Assim como é necessário nós bebermos água e comermos comida para que a nossa vida seja uma vida saudável, é necessário nascer de novo. É imprescindível, não tem como, é impossível ver o reino, entrar no reino, se não nascer de novo. E aí Jesus pega Nicodemos. A regeneração não é uma prática sua. Prática de justiça é fruto da regeneração. Batismo, quero me batizar. Quem te leva ao batismo, irmão? É Deus. Quem me leva a ter prazer em estar aqui pregando a palavra? É Deus, irmão. Quem me leva a ter prazer em tirar um percentual do bolso e entregar em determinado lugar, tem prazer, é Deus. Quem me faz ter prazer em dizer para quem eu não conheço, eu te amo, precisa de ajuda, é Deus. Isso não tem nada a ver com o ser humano. Nascer de novo é uma obra divina. E é um milagre. É um dom. Se alegre. Você que é nascido de novo. E se você não tem essa consciência de que é nascido de novo, irmão, você está num lugar onde a palavra está sendo pregada. E como nasce de novo? Como Deus faz isso na nossa vida? É de dentro para fora. É como um vaso na mão do oleiro. Quando o oleiro vai fazer um vaso, irmão, ele põe a mão assim, ó, no barro, ó, amassa o barro. O barro ele vai se formando. E aquilo que é interno, ele dá forma ao que é externo. Evidencia. E eu amo essa passagem. E na Bíblia estava King James aí, pastor. Jeremias, capítulo 18. O povo de Israel se encontrava num estado de rebelião contra Deus, de rebeldia, de idolatria, prostituição, tudo de ruim. Tudo de ruim eles estavam praticando, estavam longe de Deus. E Deus chama o profeta Jeremias nessa missão árdua, que foi chamado do profeta Jeremias, de anunciar no meio do caos o juízo de Deus. E para que Jeremias, que era um regenerado, era um vaso já na mão do Senhor, ter dimensão do poder de Deus, e Deus manda ele ir a um determinado lugar, ele fala, vai à casa do oleiro, Jeremias. Versículo 18, capítulo 18.
18, versículo 1, diz a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor. 2, levante-se e desça à casa do olheiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Lê o 3 aí para mim, pastor, por favor. Desci à casa do olheiro, e eis que estava ele concentrado na confecção de sua obra. Veja bem, quando eu li, eu gosto de estudar, eu boto as Bíblias que eu tenho e vou comparando. Ali diz, na versão King James, diz que o olheiro estava concentrado. Aqui nessa minha versão ela não diz, mas ele estava concentrado. Irmão, isso faz a diferença na compreensão da obra de Deus. O Senhor está concentrado. Ele diz assim depois, só para concluir. 4. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele. Note que o olheiro ele não pega uma outra massa para fazer barro. Ele da mesma podridão, da mesma miséria, da mesma inutilidade, ele faz um novo vaso. Esse sou eu, irmão. Não servia para nada. Achava que servia, mas eu era inútil. Mas o olheiro amassou, irmão, como amassou. Como amassou. Quem conhece a minha história sabe o quanto ele amassou, irmão. O olheiro amassou. Ele está amassando até hoje. Caminho é estreito. Ou não? A porta é estreita e o caminho é estreito. Um dia o irmão estava... Só sair daqui um pouquinho para poder contextualizar. Um dia o irmão falou assim, irmão, como é difícil depois que a gente vai para a igreja, é difícil. Eu pensei, por quê, irmão? Porque não tem esquema. O caminho é apertado, irmão. Aquilo que era esquema a gente já não faz mais, irmão. É sim, sim, não, irmão. Não tem esquema, bota um negocinho aqui. Vai ficar sem ver televisão se não pagar, até pagar a conta. Não tem esquema não, irmão. Não bota não. Eu quero ver TV a cabo. Paga aí os fornecedores aí de TV a cabo. Os nascidos de novo vão fazer isso. Mas, irmão, ainda que você faça, vejamos que a nossa vida é uma vida constante, em progresso. Mas não quer dizer que nós estamos isentos do erro. Pode ser até que você faça, irmão. Mas tu vai tirar no dia seguinte. Se tu não tirar no dia seguinte, tu vai tirar no outro. Mas tu vai tirar. Se tu é nascido de novo, irmão, tu pode até fazer por não vencer essa luta. Mas você vai tirar aquilo da tua casa. Para a glória de Deus. No início da nossa caminhada, a gente estava lá na favela. Aí lá só tinha o gatinete. Eu não era muito nascido de novo ainda não, a Mary já era. Aí eu falei, não, vou botar. A Mary, tá maluco, cara? A gente é da igreja. Eu falei, não, botei. Uma semana depois eu não, tive esse troço aí. Não fica, irmão, não fica. Porque a gente não tem mais prazer. O nosso prazer é agradar o Senhor, irmão. A vida é cheia de facilidade, isso aí é notório, a gente sabe disso. E a gente não está aqui para pontuar questões morais, se você pode, se você não pode. Não, a questão é o fruto daquele que é regenerado. Porque não adianta falar não pode. Quem não é nascido de novo vai fazer. Porque os olhos dele não foram ainda abertos para o reino. Irmão, se você confia no Senhor, se você é um nascido de novo, e eu sou nascido de novo, e eu desejo ter, o Senhor é capaz de me dar. Não vou falando que Ele vai me dar e vai te dar, não. Ele é capaz de suprir isso. Não precisamos arrumar os meios. Ele é Deus. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, versículo 6, Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse olheiro? Vê nessa versão, pastor, por favor, versículo 6. Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez esse modesto olheiro? Irmão, Deus está dizendo assim, se esse homem tão imperfeito,
tem a dimensão, quanto mais eu. Eu estava falando com a minha esposa. A gente sabe que quem trabalha com concentração, o rendimento ele é muito mais proveitoso, né? Só que nós somos seres o quê? Suscetíveis a erro. Nós sentimos sono. Faz alguma coisa com sono para você ver se a tua concentração vai estar boa e o trabalho vai ser bom. Não vai. Mas o Senhor não dorme. Não dormita o guarda de Israel. O olheiro dos olheiros trabalha de forma que nós talvez não vamos compreender. Como ele crê que ele está trabalhando agora no seu interior. Ele está amassando assim o seu interior, para que o seu exterior seja formado segundo aquilo que é interno. Porque é de dentro para fora, né? De fora para dentro. Não é uma roupa nova, um cabelo novo, batom, deixar de usar batom, maquiagem, brinco, não bota brinco, usa calçado, não pode, é pecado, corta cabelo, raspa. Não! É de dentro para fora. É de dentro para fora. De forma que tudo que faz, nós fazemos, temos consciência que é para a glória do Senhor e não é para mim. Se bota uma unha, se tira uma unha, se pinta de vermelho, se pinta... O Espírito Santo, no regenerado, vai falar com ele. E tudo que nós fazemos, irmãos, é com a liberdade do Espírito. Não por preceitos religiosos. Faz, não faz, é lua nova, não é lua nova, festa de não sei o quê. Não, não. Nós somos movidos pelo Espírito Santo. Nós vamos para onde ele nos manda ir. É como um vento. Vai para lá. Agora faz isso. Por meio da palavra. Esse é o Deus que trabalha. É o Deus que faz coisas novas. Mas hoje o tema nos leva à expectativa e à perspectiva de que os vasos que serão formados neste lugar não serão formados pelo que nós vamos fazer, mas é pelo que o Senhor vai fazer. Através de nossas vidas. Não podemos fugir daquilo que o Senhor ordena que façamos. É a partir do princípio da palavra. Nós vamos ver, irmão, vaso. Irmão, estou tendo a honra de ver vasos formados. Que honra, irmão, que honra, que honra. Que honra eu poder falar para ele, tem jeito. Vai ter solução para o teu problema. Irmão, isso é muito, muito maravilhoso. Mas eu tentei, espera no Senhor. Mas eu já tentei de novo, espera no Senhor. Mas eu já fiz tudo, arrogante, espera no Senhor. Estava lendo um livro, e no livro dizia, é do R6 Pro, aí ele é um pastor, acho que ele é americano, e ele disse que em um determinado momento uma mulher chegou para ele e falou, eu já orei por um pecado e eu não consigo ficar em paz, todo dia eu oro e continuo orando. Ela falou, mas eu oro, é isso que eu faço sempre ali. Agora você vai mudar a sua oração. A sua oração não vai ser pelo pecado, vai ser pela tua arrogância. Por achar que é nas quantidades de vezes que você ora que vai receber perdão. Irmão, o perdão de Deus é eficaz, irmão. Olha como é perigoso isso. O Senhor já nos perdoou. Eu estou lá, me perdoa por isso, me perdoa por isso. É eficaz. A obra de Deus é perfeita. A minha não, a dele é. O perdão de Deus é perfeito, é eficaz. Todos somos nós em achar que conseguimos alguma coisa pela quantidade de vezes, pela roupa que vestimos. Isso tudo é fruto. Nós vamos nos vestir adequadamente porque somos regenerados. Nós vamos entregar o que é devido ao Senhor porque fomos regenerados. Nós vamos amar a Deus porque somos regenerados. Nós vamos amar o nosso próximo porque somos regenerados. Nós não vamos amar para sermos. O Senhor já nos regenerou para fazer. Essa é a diferença. E Ele não nos chamou de, lá em Tito, no capítulo 3, se eu não me engano, por obras de justiça. Exatamente o que eu estou falando. Ele não olhou para mim e falou assim,
que ele é um rapaz bom. Pelo contrário, foi pela miséria que ele me chamou. Foi pela insuficiência que ele me chamou e te chamou. Foi pela incapacidade que ele nos chamou. Foi porque nós éramos muito pobres que ele decidiu nos fazer ricos em Cristo Jesus. Foi porque ele viu que éramos carentes que ele nos deu o seu amor. Foi porque Cristo viu que éramos mentirosos que colocou verdade em nossa boca. Foi porque Cristo viu Nicodemos, todo posudo lá, no Sinédrio, lá onde ficavam os maiorais, que ele falou, é necessário nascer de novo. Em Romanos capítulo 9, versículo 20, diz, versículo 20 e 21, que ele é poderoso para fazer da mesma massa vasos para honra e vasos para desonra. É ele, irmão. O que cabe a nós é pregar e receber as pessoas. E sempre orientar pela palavra. Anunciar o evangelho lá fora. Sem fazer distinção. Porque quem faz a obra é o olheiro. Quem amassa o barro é o olheiro. Quem espreme a massa é o olheiro. Já fui muitas vezes moído e sou até hoje pela palavra. É assim que Deus faz. A mão de Deus, muitas das vezes, na maioria, se não na sua totalidade, é a palavra dele. É a mão dele moendo. Amassando barro. Espremendo barro. Por que é difícil? Por que é doloroso? Porque não é o que eu quero. É o que o olheiro quer. Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. O Senhor trabalha como quer. Em quem quer. A hora que quer. É Ele. Por Ele e para Ele. Por meio de Jesus Cristo. E o lavar regenerador da sua palavra. Carta a título do apóstolo Paulo. Lembre a todos que se sujeitam aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Que não difame ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda cortesia para com todos. Pois nós, no passado, parece o mesmo texto de Efésios, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fomos regenerados para crer em tudo que o Senhor nos deixou por meio da sua palavra.
O Senhor não só nos fez barro, mas Ele nos encheu. Ele habita naquele ao qual Ele fez um novo barro, um novo vaso. Para que esse vaso, somos nós, estamos aqui hoje, obedientes à palavra, pratiquemos boas obras, aí sim. Obras de justiça, deixadas por Deus, para que nós pratiquemos. E na vida futura, entrarmos no reino de Deus. Novamente regenerados, com um corpo glorioso, incorruptível. Sente essa alegria? Aleluia. Arilton, põe para mim um louvor. Marcos Almeida. Por favor, meu amigo. Toda dor é por enquanto. Por favor, meu amigo. Marcos Almeida, toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Tá doendo? Ontem meu filho foi... Não tinha falado nele, né? Ontem o meu filho foi ver o jogo do Brasil, ali no Parque Madureira, com o primo dele, nosso primo. E hoje ele voltou falando para mim assim, pai, realmente as pessoas têm vivido uma vida muito fútil. Daqui a pouco você põe, meu, rapidinho. Muito fútil, assim, as pessoas, você vê uma hora, elas estão lá parecendo que estão alegres, uma alegria muito superficial, e daqui a pouco você vê as pessoas realmente como elas são na condição delas. Porque eu vi um casal, estava lá dançando lá em determinado lugar, e depois eu vi esse mesmo casal brigando. Não é que casal briga, que não briga. Casal não briga, casal põe as coisas no seu devido lugar. Não é isso. Ele vê lá em casa, irmão, que de vez em quando eu falo Y, a minha esposa fala X, Y. Depois a gente volta e fala o que tem que falar, certo? Não é isso, ele está dizendo de uma alegria mentirosa, que não é fruto do Espírito. É assim que o povo está lá fora. E talvez é assim que tem a gente aqui dentro. Falei, Juan, é exatamente isso. Crer no Senhor, ser regenerado, ser uma nova criatura, irmão, é você, apesar de tudo, nós temos esperança, nós nos alegramos e confiamos no Senhor. Aleluia. Extremamente feliz é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Aleluia. Não olha para si e fala, eu consigo, eu posso, eu faço, e amanhã falha. Mas é aquele que diz, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Isso é verdade. Pode colocar, irmão Arilton, por favor. Quero que você feche seus olhos e escute essa canção. Hoje eu chorei muito escutando ela em casa. Por enquanto. Pode aumentar, por favor. A tua alegria daqui até o fim e eternamente toda dor é por enquanto. A tua alegria daqui até o fim e eternamente a
alegria no meu rosto, sem lágrimas. Verá, raiar o dia que Jesus Cristo irá voltar. Irá voltar nas alturas, com os anjos, irá buscar os regenerados e as trombetas anunciando. Ele faz um pedido. Completa, Senhor. Misturada na dor que é por enquanto. Vem completando a obra que começa agora. Misturada no amor. Misturada no amor que é para sempre. Ao mesmo tempo que a dor é amor. Vem completando a obra que começa agora. Misturada na dor que é por enquanto. Vem completando a obra que começa agora. Misturada no amor. Ainda que doa você. Ainda que doa em nós, Pai, a correção, o refazer. Aleluia. Olha para a cruz. Uma aparente fraqueza com poder tremendo. Uma aparente fraqueza de Jesus morto. Na verdade, era o maior poder manifesto na terra. A dor que nos trouxe paz. Que começa agora. Se está na mão do olheiro, está causando dor em nosso ser, é porque ele está fazendo do nosso eu um novo eu. Isso dói mesmo, dói. Dói porque vai contra a nossa natureza, contra aquilo que nós aprendemos desde pequeno. Aleluia. E quando nós batemos de frente com a sua palavra, tudo é desconstruído, irmão. Tudo é jogado por terra. A luz esclarece e nos faz ver verdadeiramente a ação de Deus. Deus é tremendo, irmão. Deus é maravilhoso. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Aleluia. Embora Deus seja o Senhor da vida, como o pastor mencionou, fez com que Pedro viesse ao mundo dessa forma também milagrosa. O Senhor é poderoso para te fazer e me fazer nascer de novo. Da mesma forma milagrosa. Só que de uma forma que nos faz ver e entrar no reino. Não somente viver
ou passarmos por essa terra e sermos destinados a um outro lugar que não seja o céu. O Senhor é capaz de fazer de nós vasos de honra. Vamos orar. Eu falei sobre o processo de Deus amassar, irmão. Quando eu iniciei a caminhada, na verdade, quando eu fiz a confissão do Senhor como meu Salvador, eu creio que Deus já estava trabalhando há muito tempo. Vou dizer para você que eu creio que Deus já estava trabalhando desde a eternidade para derramar esse amor sobre a minha vida. E aí eu fui num determinado lugar, eu fui num culto de casais, e aí, só que no quartel tinha um colega que ele me evangelizava direto. Meu apelido é Maninho, no quartel ele me chamava de Maninho. Maninho, se a Tati for, tu vai, né? Se a Tati for, tu vai, né? Meu empecilho parecia que era a Tati, mas na verdade era eu. Aí fomos num jantar de casais, todo bobo lá. Tal. Daqui a pouco o pastor, quem quer fazer uma declaração? Fui subir. Ele quer fazer um convite a você, ele falou para a Tati também aceito. Foi um dos melhores dias da minha vida. Só que aí no decorrer da caminhada, um dos percalços, mas para a glória de Deus, ele moeu de novo. E aí fez esse vaso aqui, que vocês estão vendo. De aparência estranha. Mas que deseja todos os dias se parecer cada vez mais com o Senhor. Não há beleza nenhuma em mim. Também você não precisa ver, minha esposa já viu. Eu quero nessa noite, irmão, aproveitar o ensejo. Se você se sentiu amassado, se seu coração apertou, se quando você tentou engolir a saliva, ficou um bolo aqui assim, ó, e você fez uma reflexão da sua vida, eu quero fazer um convite a você. Se você foi tocado por Deus no seu interior e deseja viver uma nova vida com Cristo, que você nunca teve um encontro com Cristo, talvez, e você talvez nunca tenha sentido isso, mas você sentiu hoje, quero te fazer um convite aqui na frente, para o pastor poder orar por você. Você deseja, não quero ser uma nova criatura, eu quero viver essa vida que você mencionou na palavra. Ainda que seja difícil, eu senti tocado, senti como se fosse algo me chamando, como se Deus estivesse me chamando e eu quero fazer parte dessa família de Deus. Se tem alguém nessa noite, vem aqui na frente. Se tiver com vergonha, levanta a mão do seu lugar, que alguém vai te buscar aí. Não tem? Glória a Deus por isso. A tudo em tudo. Dai graças a Deus por isso. E que Ele possa, se não tocou hoje, um dia tocar em você. E te moldar, te apertar. Meu desejo é que o Senhor te aperte. Te amasse. Te faça um vaso novo. Bem? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, pelos teus amassos em nossas vidas, Pai. Obrigado por nos colocar na forma e fazer a nossa vida ter sentido, Senhor. Obrigado por se revelar a nós, por ter aberto os nossos olhos. Obrigado, Senhor, por nos dar esperança e uma perspectiva melhor. Não somente para essa vida, mas principalmente, Deus, para quando os nossos olhos fecharem, Senhor. Porque nos alegra que um dia estaremos num lugar pleno, num lugar, Senhor, onde não precisaremos mais ser moldados. Estaremos num lugar onde não haverá mais dor e o nosso corpo não se corromperá. Porque a tua palavra diz que ainda que o homem exterior esteja se corrompendo, o homem interior, que é o espiritual regenerado, ele se renova a cada dia. E se conforma à imagem e semelhança de Cristo. Porque todas as coisas cooperam para o bem. E esse bem é se parecer com o Senhor Jesus. Nós fomos vivificados para ter uma vida que expresse o reino aqui na terra. Porque aquele que vê o reino, ele manifesta em terra. Aquele que vê o reino não tem mais uma linguagem humana. É uma linguagem de esperança. E esperança não tem a ver com o que vê,
fisicamente, tem a ver com o que vê espiritualmente, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos dar, Senhor, essa capacidade por meio do Espírito Santo. Por isso, nós não só nos fazer vasos novos, mas por nos encher da Tua presença. E fazer até transbordar de forma que alcancemos outras vidas, Senhor. Nos faz entender, Senhor, que não são os nossos atos de justiça, não o que comemos, o que vestimos, mas é, Deus, o Teu Espírito em nós, é a Tua mão nos amassando, é a Tua mão nos mandando, Senhor, e nos impulsionando a praticar o que é correto. Como em Ezequiel capítulo 36, o Senhor libera uma profecia, onde te tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, e daria um espírito disposto a cumprir exatamente os teus mandamentos, Senhor. E é isso que tu faz, vai com os regenerados, Senhor. Tira um coração rebelde, um coração de pedra, um coração revoltado, um coração que é o tempo todo praticando rebelião. Um coração desobediente dá a ele um coração capaz de ver a beleza do Evangelho, a beleza de ganhar para a perda, a beleza de ser vivo na morte, a beleza de se tornar fraco e ser feito forte, a beleza da renúncia, a beleza da outra face, a beleza das 2 milhas, a beleza de amar o inimigo, a beleza do perdão. Porque até que o Senhor não nos mova, não nos molde, não nos transforme, tudo isso será uma loucura para os que se perdem. Mas o Evangelho é a beleza de Deus. O Evangelho é a majestade de Deus. Nós não queremos nos vangloriar nos nossos atos. Nós queremos, Pai, nos gloriar nas nossas fraquezas, Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Nós queremos, Pai, dar ênfase sim à nossa fraqueza, porque quanto mais nos aproximaremos de Ti, Senhor, nos faz enxergar quem realmente somos, através de Ti, Senhor. A partir de Ti, Senhor, nos faz ver quem nós somos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, toma cada irmão, cada visitante aqui nessa noite. Toma os pequeninos, toma os adolescentes, toma, Senhor, os jovens, os adultos, os idosos, os que irão entrar por essa porta. Nos capacita a recebê-los. Se cremos que vem coisa nova, temos que viver as coisas novas. Aquilo que Tu tem nos dado, Senhor. Obrigado pela restauração. Obrigado por tudo que Tu tens feito neste lugar. E já Te agradecemos pelo que vai acontecer ainda para frente. Nós Te damos graças, Senhor. Louvamos o Teu nome. Só Tu és digno de toda adoração, de toda honra, de todo louvor, todo elogio, toda boa palavra. Só o Senhor é digno, Pai. Não há outro como Tu, Senhor, que trabalha para os que creem em Ti. Nós confiamos somente na Tua manifestação poderosa e gloriosa. E cremos que é ela que irá fazer algo novo neste lugar. Nosso pedido, Senhor, é que esse ciclo que se inicia a partir desse aniversário seja de boas novas para este lugar, Senhor. Boas novas para aqueles que são regenerados, para aqueles que ainda serão regenerados, Pai. Para os que estão perdidos, para os que estão desorientados, para os que estão desesperançosos, Senhor. Que seja um ciclo do Teu sobrenatural, em nome de Jesus, Pai. Esse é o nosso desejo. Contudo, que se faça a Tua vontade, assim te oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus.